Olá, eu sou o professor Runder Cavalcante Garcia, então hoje eu vou estar trabalhando com vocês uma palestra, né, sobre estudo e finanças, sonhos e realidade. Então, durante essa palestra, né, eu vou mesclar um pouco da minha história, né, da minha história de vida, e também sobre finanças, como que a gente deve organizar nossas finanças e fazer um planejamento e tudo mais. A gente vai ver isso durante o decorrer dessa palestra. Espero que vocês gostem e que, através disso, vocês vão conhecer um pouquinho mais quem é o Bruno. Bom, esse aqui sou eu, né, com 1 ano e 3 meses. Eu nasci em Presidente Prudente em 1969. Então, eu vou completar agora, dia 30, próximo agora de setembro, meus 51 anos. Aqui uma outra foto minha, um pouco mais jovem ainda, né? Com a minha mãe e meus irmãos. Então, nós somos em 4 irmãos, aqui em Presidente Prudente, em 71. Depois, um pouquinho mais adiante, né, em 1973, meus pais mudaram para Várzea Grande, no Mato Grosso. Então, estou eu aqui junto com meu irmão caçula, né, e minha mãe aqui também. Aí aqui, né, como a gente vai falar um pouquinho sobre estudos, então aqui inicia, né, minha fase de estudos, ok? Então, eu estava no primeiro ano, né, da escola, então em 1977. Nessa época que eu morava em Suzano, né, São Paulo, ali na região metropolitana de São Paulo. Aqui nessa foto, né, estou eu aqui no cantinho, meu pai já falecido, minha mãe, meu irmão mais velho e o caçula, né, o segundo não estava aqui, provavelmente ele estava meio bravo pelo jeito, né. E eu gostaria de compartilhar de cara com vocês, né, que quando eu estava aqui nessa segunda série, né, do ensino fundamental ainda, eu fui reprovado. Né? Então, eu reprovei nos meus estudos na segunda série. Eu tive, na época, cachumba, fiquei doente, né? Então, aí eu tive que faltar um bom tempo na escola, acabei que não consegui acompanhar e reprovei. Né? Então, eu tive uma reprova no meu currículo escolar. Bom, então vamos iniciar agora um pouco, né, sobre a nossa palestra também, dando sequência. Né? Eu chamei esse capítulo aqui de visão além de alcance. Então, algumas pessoas um pouco mais, que têm aí uma idade aí acima dos 30 anos, bem provável que já deve ter assistido esse desenho aqui do Thundercats. Então, nesse desenho do Thundercats, né, ele tem essa espada, que ele chama de espada justiceira, e quando ele quer ver alguma coisa, né, então ele fala, né, que ela dê a visão além do alcance, né? Então, quando a gente fala de finanças, né, nós precisamos usar um pouquinho desse conceito de ter uma visão além do alcance, né? Então, a gente precisa aí trabalhar um pouquinho isso. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como ter uma visão além do alcance. Bom, na nossa vida, nós temos muitas decisões para serem tomadas, né? Então, durante todo o decorrer da vida, desde a nossa infância, né, da nossa adolescência e tudo mais, nós temos decisões. Então, eu tenho caminhos, né? Então eu posso escolher vários caminhos. E na área financeira, né, eu também tenho muitas opções. A gente tem sonhos, né? Então, tem um carro de última geração que corre 300, 400 km por hora, né? Sendo que os limites das rodovias é 110, 120 no máximo. Mas nós temos a realidade, né? Então, a realidade, às vezes a gente tem um carro, né, de menor potência, de menor valor, né? Mas a gente tem um carro, né? Temos como nos locomover, às vezes temos uma moto, temos uma motonetinha, né, uma bicicleta motorizada, mas nós temos algum meio, né? E se de tudo isso não tiver, a gente usa o transporte público, né? Então, mas a gente tem sonhos, né? Então, a gente tem sonhos e realidades. Então, quando a gente fala de finanças, né, eu preciso pensar nisso também. Então, para eu comprar um carro desse tipo aqui, né, eu preciso ter uma boa quantidade de dinheiro. Né? Para comprar esse aqui também, eu preciso de dinheiro. Para tudo isso, a gente precisa ter, né, vamos dizer assim, planejamento. A gente precisa fazer planos, a gente precisa estabelecer metas. Okay? Então, quando eu tenho, na minha vida, né, na parte, vamos dizer assim, financeira, eu preciso analisar os meus sonhos e a minha realidade. Então, o que é possível, né, e o que não é possível eu atingir, né? Então, às vezes eu posso ter um sonho de ter uma casa muito bonita, muito chique, com piscina e tudo mais,
Mas a minha realidade, às vezes, permite eu ter uma casa mais simples, uma casa mais popular. Mas nem por isso é demérito, né? O importante é a gente estar feliz com aquilo que a gente tem, naquela situação que a gente se encontra, com aquela nossa realidade, ok? Então, a gente precisa sempre ponderar a respeito disso. Bom, aqui, eu trouxe aqui uma história, né? Então, muitos já devem ter ouvido falar na história de José do Egito, né? Então, José do Egito, ele teve lá alguns percalços, né, com seus irmãos. Ele foi lá vendido, né, como escravo, né, para o Egito. E lá ele começou a ter algumas, vamos dizer assim, algum tipo de progresso, mas depois, por uma inveja, ali, uma questões com a esposa ali, do patrão dele, né, ele teve algum problema e ele foi preso. E aí, lá na carceragem, né, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E aí, passado um certo tempo, né, um foi, vamos dizer assim, decapitado e o outro foi libertado, né? E aí o José falou para ele, quando você estiver na presença do faraó, lembra-se de mim, né? E aí o que aconteceu, né? O faraó teve um sonho. E uma das partes do sonho, ele sonhava com vacas gordas e vacas magras, né? E que essas vacas magras vinham e comiam as vacas gordas, né? E aí José vai, analisa, né? É chamado para fazer a interpretação desse sonho do faraó. E aí ele interpreta esse sonho, né? E numa das passagens, né? Numa parte da escritura que está lá em Gênesis, né? Capítulo 41, ele fala assim no versículo 29, né? E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E aí a história vai se desenrolando e a interpretação que José deu para o sonho do faraó agradou o que o faraó estava pensando. E aí ele colocou José sobre todo o Egito, né? Então, todas as coisas que aconteciam no Egito, abaixo do faraó, vinha José. E ele tinha como missão, né, que ele fez a interpretação do sonho, e falou assim, vamos fazer, faraó, durante os 7 anos de fartura, vamos estocar, né, alimentos, grãos e tudo mais. Vamos construir celeiros, trilhos, né, para armazenar tudo isso. E aí vamos armazenar tudo isso, porque vai vir os 7 anos de fome, e aí a gente vai ter armazenado. E aí o faraó gostou disso, colocou José lá para cuidar de tudo isso. E o que a gente tem que pensar em relação, né, à nossa vida, aos nossos dias, né? Nós temos que pensar que essa situação que ocorreu, né, lá nessa história bíblica, né, com José e o faraó no Egito, isso pode acontecer na nossa vida, né? Então, nós precisamos ter economias, nós precisamos ser previdentes em tudo aquilo que nós trabalharmos, né, para a gente ter um pouco de reserva para aqueles momentos, né, de dificuldade, para os anos em que teremos aí escassez, né? Então, essa escassez pode ser um desemprego, ela pode ser uma doença na família, né? Ela pode ser vários fatores, uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, né? Então, isso pode ser a escassez que teve lá no Egito, que está acontecendo, pode acontecer nos nossos dias também. Okay? Bom, então aqui eu vou falar mais um pouquinho de mim. Vamos ver mais um pouquinho aqui sobre a minha história, né? Esse aqui é o meu histórico, né, do ensino fundamental, os locais onde eu estudei, né? Então aqui lá eu estudei no SESI, né, lá em Suzano. Aí aqui, 77 para 78, falha, né, porque eu reprovei. E aí minha família mudou de novo aqui para Bauru, né? Porque eu tenho uma história muito longa com Bauru. Meus avós, eles vieram para cá em 1917. Eles vieram trabalhar aqui numa fazenda chamada Pau de Palmas, aqui pertinho da cidade, né? E meu pai nasceu aqui, minha mãe nasceu aqui em Bauru também. Então eu morei aqui várias vezes, né? Só que uma delas, eu morei aqui em 74, mas não tem aqui no meu histórico, né, documentado. Mas aqui em 79 está aqui, ó. Eu estudei ali no Colégio Salvador Gilardi, né? Ali no Nova Esperança. Okay? E aí depois eu fui fazendo meus estudos, né? Então fui concluindo meus estudos
estudei 3 anos aqui lá em Lins, né? Meus pais mudaram para Lins, depois meus pais mudaram para Tatuí, depois mudaram para Araçoiaba da Serra, né? Meus pais mudaram muito, né? Falavam que eles eram ciganos, né? E a gente acompanhava eles nessas mudanças. Então, você pega o meu histórico escolar, né? Um pouquinho em cada lugar, né? Tem cidades que nem aparecem no meu histórico escolar, porque eu estudei lá 6 meses e concluí os ensinos em outro local, nós vamos ver isso logo na sequência, né? Então, aqui, né, lá em Araçoiaba da Serra, em 1985, eu concluí minha primeira etapa educacional. Então, todos nós precisamos estudar, né? Nós precisamos buscar meios, né, de concluir os nossos estudos. Então, aqui foi minha primeira etapa, né? Então, eu coloquei aqui um capelo aqui, né, representando meu primeiro diplominha ali, né, ensino fundamental concluído, né, meu primeiro ciclo educacional. Aqui, né, logo depois, ali em Araçoiaba, em 1986, eu iniciei lá, né, o meu ensino médio, aqui ó, os dados do meu histórico. Aqui a minha namorada, na época a gente namorávamos, e aqui eu tive meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi numa fábrica de blocos. Eu tinha um professor de matemática e ele montou uma fábrica de blocos e ele convidou alguns alunos para trabalhar com ele. Entre esses alunos, eu fui um dos escolhidos, né? E aqui eu trabalhei com ele nessa fábrica de bloco e meu primeiro salário era um salário mínimo. Eu ganhava um salário mínimo naquela época, né? Então, isso lá em 1986. Depois, né, eu me casei com a minha namorada e a gente mudou. A gente foi morar, eu casei aqui em 5 de dezembro de 87, a gente mudou lá para Várzea Grande, no Mato Grosso novamente. Então, foi a segunda vez que eu morei lá. E aí eu concluí meu ensino médio na cidade de Cuiabá, né, o segundo ano do ensino médio. Nesse meio tempo aqui, eu morei lá em Cacoal 6 meses, né, e aí terminei o ensino médio aqui em Cuiabá, nesse centro educacional aqui, Dom Orlando Chaves. Né. Então aqui eu já estava com o meu outro emprego, aqui eu ganhava um salário mínimo mais comissão, eu era vendedor de materiais de construção. Então, à medida que a gente vai estudando, né, a nossa remuneração também vai aumentando. Né. E aí voltamos para São Paulo, voltamos lá para Araçoiaba da Serra, e em Araçoiaba da Serra eu concluí o meu ensino médio, né, na mesma escola lá que eu, Maria Angélica trabalhou. Então, aqui eu concluí meu segundo ciclo educacional, né, em 1988. Né, e aí eu consegui meu ensino médio, fiquei super feliz, mas na época eu tive muito medo, né, de fazer uma faculdade, mas eu já sonhava em fazer uma faculdade nessa época, mas eu acabei não prestando nenhum vestibular. Aqui, né, eu gostaria de mostrar para vocês o meu rendimento escolar durante o ensino médio. Então, durante o ensino médio, devido às mudanças, né, então, da família, né, aqui a gente vê aqui, principalmente no segundo ano, eu tive algumas notas um pouco mais baixas, mas eu nunca fui um aluno assim excepcional, aquele aluno que só tira 10, 10, 10. Eu já tive colegas que só tiravam 10, pessoas formidáveis nos estudos, mas eu sempre fui um aluno acima da média. Não era o melhor da classe, mas eu era acima da média. Né? Então a gente vê aqui, tá vendo? Eu tinha meus conceitos B, mas também tinha C, ó. Né? Tá vendo? C, né? Tive várias notas. Né? Tive aqui, ó, notas 9, né? Tive A também, educação moral e cívica, matemática, né? Que eu sempre gostei de matemática, apesar de eu ter essas notas um pouco baixas aqui no ensino médio, mas aqui no último ano do ensino médio eu tirei 10, né? Nota máxima aqui, né? Física, né? Sempre fui um bom aluno de física, química também, que sempre gostei. Então, aqui filosofia, né? Então, eu sempre fui um aluno mediano, vamos dizer assim, acima da média. Né? Não mediano, acima da média um pouquinho, tá? Mas não fui um aluno excepcional. Okay? Bom, então agora vamos falar um pouquinho, né, desse tópico que eu chamei de grão em grão, né? Então, aquele velho ditado, né, que diz para a gente que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Né? Bom, nós temos, né, em nossa vida, né, sonhos e realidades, como eu falei. Né? Então, a gente tem sonho de fazer poupança, de economizar recursos, né, de deixar o nosso porquinho ali, ó, bem gordinho, bem fofinho, né, cheio de recursos armazenados ali, de grana guardada, né, para alguma eventualidade. Mas nós temos a realidade, né?
A realidade é que a gente faz festa, a gente toma bebida, refrigerante, come pizza, faz churrasco, né? A gente faz todas essas coisas, a gente vai gastando o nosso dinheirinho, né? E ele não vai lá para o porquinho, né? Então a gente gasta e não economiza, né? Então, porque a gente vai consumindo as coisas no dia a dia, né? Então a gente faz festa, comemora aniversário, comemora casamento, né? Faz festa de qualquer coisa, né? Tudo é motivo, né? Para a gente festar e comemorar. E aí a gente vai gastando aquele recurso, a gente vai vivendo, a gente acha que aquilo é normal, não é proibido fazer festa, não é nada disso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que às vezes a gente gasta com coisas que seriam supérfluas, né? E que às vezes se a gente economizasse um pouquinho, sobraria um pouquinho de moedinha, né? Para a gente pôr aqui no nosso porquinho, né? Então a gente poderia economizar. E muitas vezes, né, a gente quer, eu quero fazer uma viagem, né? Quero conhecer a praia, quero ir para algum lugar, né? Quero conhecer a Europa, quero fazer passeios, né? Conhecer o mundo, né? Esse é o nosso sonho, mas a realidade é que nosso porquinho está magrinho, né? Não tem o recurso necessário e a gente só vai vivendo de sonhos, né? Então a gente precisa, né, estabelecer prioridades. Então na nossa vida financeira nós precisamos administrar, né, as nossas finanças e definirmos prioridades. Então você ter uma prioridade, você ter uma meta, né? Você ter algo que você queira alcançar é fantástico, né? Então quanto mais organizado você for, quanto mais você conseguir se planejar, né, e realizar suas economias, melhor. Você vai conseguir atingir os seus sonhos, né, às vezes num prazo menor do que o outro. Muito bem. Bom, eu vou falar agora algumas opções de investimento. Não são todas, tá? Existem várias opções de investimento. Eu vou mostrar algumas opções aqui. E aí cada um pode procurar, né, e definir qual é a sua melhor estratégia, qual é o seu melhor plano, né, qual é a sua melhor situação em que você se encaixa. Cada um tem um perfil. Então, todas as pessoas, né, elas possuem um perfil de investimento. Alguns são mais conservadores, outros são um pouco mais, vamos dizer assim, arrojados, gostam de correr um pouquinho mais de risco. E outros ficam ali, nem tanto risco, né, e nem tanto, vamos dizer assim, conservadorismo. Okay? Então, a gente precisa identificar qual que é o nosso perfil. Bom, um dos investimentos mais tradicionais que existe, né, que todo mundo já ouviu falar, é a poupança. Né? Então, a poupança, ela tem algumas características. Então, normalmente ela não tem limite inicial. Você pode começar a depositar lá, você abre a conta, põe lá R$10, R$20, R$50, R$100, aquilo que você tiver, né, de sobra, né, vamos dizer assim, dentro do seu orçamento. Ela não tem mínimo de resgate, você pode ir lá e sacar a hora que você quiser. Ela não tem taxa de administração e a tributação dela é isenta, né, tanto do imposto de renda como do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Né? Então, a poupança ela é considerada, né, um investimento assim, seguro, com baixo risco e também uma baixa rentabilidade. Né? Ela rende pouco também. Okay? Mas é um investimento, às vezes, para quem quer começar, pode começar com esse tipo de investimento. É uma opção. Okay? Vamos ver outras opções que a gente tem para trabalhar a questão do investimento. Né? Bom, existe o CDB. Então, dependendo da instituição financeira que você for procurar, ela pode ter aplicação inicial, por exemplo, com um mínimo de R$1.000. Então, vai depender do banco, né, onde você está procurando esse tipo de investimento. Então, à medida que você tem ali os seus recursos, né, você queira fazer uma aplicação e você não precise, né, utilizar aquele recurso naquele momento, então você pode fazer uma aplicação no CDB, que é uma aplicação de renda fixa, né, que você vai ter ali, a sua taxa já é definida, né, no momento que você vai aplicar. Normalmente ela é um pouquinho maior do que a poupança, via de regra, né? Ela não tem assim possibilidade, dependendo do tipo de contrato, para você resgatar antecipado. Se você fizer, você perde, né, alguns benefícios, como a gente vê aqui na tributação do imposto de renda. Então, conforme o prazo, né, então quanto mais tempo você deixar esse valor aplicado, menor é a tributação do imposto de renda. Tá? Então, se você deixar ela
essa aplicação rendendo a mais de 720 dias, então você, na hora que for fazer o resgate, né, então vai ter a tributação aqui, ó, de 15% sobre os rendimentos, ok? Mas se você tirar ela em prazos menores, então a tributação do imposto de renda ela aumenta. Tá? Então, se eu fizer uma aplicação de até 180 dias, né, então fazendo o resgate nesse período de até 180 dias, eu vou pagar 22,5% sobre os rendimentos que ela me deu, tá? Eu vou pagar de imposto de renda. E também, né, há incidência de IOF, né, sobre os valores aqui dos rendimentos, apenas nas aplicações com prazo inferior a 30 dias. Né? Após esse prazo, não há incidência do IOF. Então, você vê que a gente tem opções. Né? Então, a taxa, né, que vai ser paga aqui é definida no momento da contratação. Então, você define, né, com a instituição financeira que você for fazer essa operação, já vai estabelecer qual o valor, né, da taxa que vai ser paga, né, sobre o valor que você está aplicando. E essas taxas, né, elas têm normalmente variações, principalmente em função do valor que você aplica. Então, quanto maior o valor, você tem taxas mais atraentes, né? Então, é uma situação aqui, estou dando um exemplo do CDB pré-fixado, né? Existem outras formas, também, como eu falei, só estou dando alguns exemplos, para que vocês possam pensar, né, em questões aí das suas finanças, né? Como que vocês vão organizá-las, ok? Bom, aqui é uma outra fonte, né, de financiamento, investimento que você pode fazer, que é o Tesouro Direto. Então, esse aqui é uma aplicação que tem, vamos dizer assim, uma garantia, né, melhor, tem uma rentabilidade maior, ok? Como a gente vai ver aqui nas simulações. Então, esse aqui, você pode entrar aqui no site, né? Tem aqui o site anotado aqui, você entra no site do Tesouro Direto, e aí você lá vai fazer, né, você pode fazer uma simulação de acordo com o que você deseja. Né? Então, se você quer fazer uma aplicação no Tesouro Direto para, por exemplo, adquirir uma casa, para aposentadoria, para custear o curso superior na faculdade. Então, tem algumas opções. E aí, de acordo com aquelas opções que você for selecionando, de acordo com o seu planejamento, né, ele vai ter ali algumas opções que ele vai te dando. Okay? Eu fiz uma simulação simples aqui, simulei o investimento, eu vou mostrar a opção que eu fiz, eu simulei aqui o investimento inicial de R$1.000, ok? Um único depósito, uma única, vamos dizer assim, um valor, aplicando ele uma única vez. Fui lá, R$1.000, e mais nada. Okay? Então, depois de 5 anos, de acordo com essa simulação aqui do Tesouro Direto, eu ia resgatar na poupança R$1.172,37. E se eu tiver aplicado no Tesouro Direto pré-fixado, né, uma opção pré-fixada para 2026, eu ia resgatar R$1.319,08. Okay? Então, você vê que a gente é uma aplicação tão segura quanto a poupança também. Tá? Agora, se eu fizer essa mesma aplicação para 10 anos, então eu não quero mexer nesse dinheiro, não preciso dele, vou lá, compro o Tesouro Direto, né, para 10 anos. Okay? Faço uma aplicação aqui para 10 anos. Esse mesmo R$1.000 aplicados na poupança, ao final de 10 anos vai ter lá R$1.440,10. Okay? Já no Tesouro Direto, pré-fixado aqui com juros, né, semestrais, em 2031 eu teria R$1.737,19. A gente vê que o rendimento é bem superior, né, ao da poupança. Okay? Agora, se eu não preciso desse dinheiro, eu quero juntar esse dinheiro para a minha aposentadoria. Então, daqui a 20 anos eu vou resgatar essa aplicação financeira. Se eu tivesse colocado esses R$1.000 na poupança, né, com as simulações do dia de hoje, okay? Essa simulação eu fiz hoje, eu teria R$2.172,96,
se esse valor tivesse aplicado na poupança. E se eu tivesse aplicado ele no Tesouro Direto, depois de 20 anos, lá em 2045, eu terei R$ 3.458,40. Então, aqui seria o Tesouro IPCA, né, para 2000, IPCA+, né, para 2045. Então, existem, né, opções de investimento que são mais rentáveis, okay? Que são seguras também, que você pode, né, o que a gente sempre orienta, né, é que a pessoa, antes dela fazer, né, uma aplicação financeira, ela fazer um planejamento, né, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o planejamento no final dessa palestra, você precisa pensar, né, dentro de um certo limite de tempo, qual a finalidade para que você está fazendo esse investimento. Okay? Então, a partir do momento que você está fazendo um investimento, uma aplicação, né, de recursos, você precisa saber para que você quer aquele recurso, qual é a finalidade dele, porque isso vai determinar, né, o tempo que você vai deixar ele aplicado, isso vai determinar a taxa de juros que você vai receber sobre aquela aplicação. Então, aqui você viu uma simulação de 5, 10 ou 20 anos, a diferença que nós temos, né, de uma poupança para um tesouro direto. Okay? Bom, aqui eu fiz uma outra simulação que é um pouquinho diferente. Tá? Então, nessa simulação aqui, ó, eu coloquei aqui, né, uma aplicação inicial. Tá? Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, um resgate em 1º de janeiro de 2031. E eu vou investir R$50 inicial. Vou lá, R$50. E todo mês eu vou colocar R$50. Okay? Então, ao final do período, né, em que eu vou estar fazendo esse investimento, eu vou ter colocado lá um valor de R$6.200, que eu fui investindo mês a mês. Okay? Então, esse valor investido aqui, né, no final aqui dos anos, tá vendo? Eu fiz aqui nesse ano de 2020, né? Então, aqui estou fazendo para 10 anos, né? Então, o que acontece? Eu vou ter um valor bruto de R$ 9.137,59. Isso vai ter uma incidência de imposto de renda. Okay? Eu vou ter lá uma custódia da bolsa, aqui um valor para pagar uma taxa, e vou receber um valor líquido de R$ 8.361,49. Então, eu fiz uma poupança de R$50 por mês, aplicando aqui nesse tesouro pré-fixado. E aqui ele faz uma comparação para a gente, ó, lá nesse site aqui do Tesouro Direto, das aplicações diferentes. Ó. Se eu tivesse colocado esse recurso no CDB, né, no certificado de depósito bancário, eu teria recebido R$ 7.912,61. E aqui no fundo DI, que é um fundo de aplicação, eu teria recebido R$ 7.961,55, um pouquinho acima do CDB. Se eu tivesse colocado na poupança, eu receberia R$ 7.685, menor que o fundo DI e que o CDB. Tá vendo? Então, eu receberia um valor um pouquinho menor. Se eu tivesse colocado essa aplicação no LCI ou no LCA, que são outras modalidades de aplicação financeiras, okay? Você pode consultar um agente financeiro, um banco, né? Ele vai te explicar esse tipo de aplicação, quais os riscos que ele tem. Tá vendo? Eu receberia R$ 7.723,75. Né? Já no Tesouro Direto, R$ 9.137,59 aqui, valores brutos, né, que ele está colocando aqui. E o da poupança é o valor também, já aqui sem as taxas. Né? Então, a gente tem opções, né? Comparando aqui os tipos de aplicação financeira, ainda, segundo o site aqui do Tesouro Direto, a gente tem vantagem, né, em aplicar no Tesouro Direto uma remuneração mais adequada. Bom, vou falar mais um pouco sobre mim. Então, aqui, né, eu pulei aqui uns períodos, depois que eu morei em São Paulo e tal, e aí eu mudei para Goiás, né, mudei lá para Goiânia, para Aparecida de Goiânia, e lá em Aparecida de Goiânia, né, em 1992, eu conheci esses missionários aqui, né, o Helder Gama, né, que é esse aqui da esquerda, e aqui o Helder Costa. Né. Então, esse rapaz aqui,
né, eu na época, eu estava pensando em fazer o vestibular, eu prestei o vestibular, eu tinha feito a inscrição para cursar aqui na Universidade Federal de Goiás, né, eu ia cursar aqui, a faculdade de Física, né, eu queria fazer Física aqui na faculdade, lá na Universidade Federal de Goiás. E aí, nessa época, eu tinha lá a opção no vestibular, inglês ou francês. Eu falei, eu vou chutar mesmo, que eu não sei inglês, não sei francês direito, eu vou marcar francês. E marquei a opção de francês. E aí eu conheci esse rapaz aqui, o Helder Gama, um missionário, né? E aí ele me deu algumas aulas de francês. Então eu coloquei essa fotinha aqui para lembrar dele, né? Isso lá em 1992. Aí eu prestei o vestibular com essa opção de francês, consegui acertar uma questão, não zerei a prova, passei no vestibular para fazer Física na Federal. E aqui, né, em 92, no começo de 92, eu tinha feito concurso para os Correios. Então, eu tinha prestado concurso para os Correios e tinha passado no cargo para auxiliar de serviços postais. E aí, passado um certo tempo, 6 meses depois, eu prestei na época, uma prova interna, um concurso interno, e passei, né, para carteiro. Então, eu trabalhei como carteiro, né, durante quase 4 anos, né, como carteiro. E aí, nessa época que eu passei no vestibular, eu estava trabalhando como carteiro lá em Goiânia, né? Então, eu entregava cartas lá em Goiânia. E aí eu estava nessa época aqui, eu com 24 anos de idade. E eu queria muito fazer Física. E aí eu falei com o meu chefe, falei com o gerente, falei com o diretor regional, ninguém liberou eu para estudar. O meu horário de estudo na faculdade era da parte da manhã, entrava às 7 horas da manhã, e saía mais ou menos umas 11 horas, 11h30 da aula. E eu entrava como carteiro às 9 horas. Eu queria que eles fizessem com que eu mudasse para um outro setor e pudesse trabalhar um pouco na parte da tarde e até no começo da noite, fazendo coletas, entrega de malote, por exemplo. Né? Mas eles não me liberaram. Tentei, conversei lá com o sindicato, entramos com uma ação, brigamos lá. O advogado falou para mim, vai estudar. E aí eu fui estudar, estudei 2 meses. Né? Ao final do primeiro mês, mês de fevereiro, o meu chefe me chamou e me deu a suspensão de 1 dia. Porque eu estava faltando na parte da manhã, sob a orientação do advogado. Aí, aí eu levei lá no dia que ele estava vamos dizer assim, né? Estava lá de gancho, né? Estava com a minha suspensão de 1 dia, fui lá com o advogado, conversei com ele, e aí ele falou, não, nós vamos caracterizar que isso é perseguição, tal, pode continuar estudando. Aí o Wander continuou a estudar o mês, né, de março, né? E aí, ao final do mês de março, meu chefe chamou de novo 3 dias de suspensão. Eu ia ser mandado embora por justa causa, pensei na minha família, meus filhos, né? Nessa época eu tinha 2 filhos, né? Casado com 2 filhos, tem essa foto aqui em cima, tem alguns anos na frente. E aí eu resolvi abandonar a faculdade de Física. E aí meu sonho de fazer uma faculdade ficou ali parado no tempo, eu fiquei brigando naquele processo judicial durante 4 anos. E aí, ao final de 1996, perdemos a ação e eu não pude estudar. Eu não consegui o direito de estudar naquela época. E aí, o que eu fiz? Estudei, fiz uma preparação em casa, prestei um vestibular para fazer o curso de administração de empresas. E aí, eu prestei no vestibular para estudar à noite, né, mudei meu sonho, saí da Física e fui para a administração. E aí, eu passei no vestibular e iniciei meus estudos em agosto de 97. Aqui eu já estava com 28 anos quando eu iniciei minha faculdade. Então, está aqui a minha foto aqui, na época que eu tinha passado no vestibular, com o bonezinho da faculdade, cabeça raspada, né, os colegas me tinham rapado a cabeça, porque eu tinha passado no vestibular, os colegas do Correio, inclusive. Né? Então, essa é um pouquinho aqui. Aqui iniciou, né, meu estudo superior, né, minha faculdade. Eu estava com 28 anos de idade quando eu comecei a minha faculdade. Aí depois, né, eu fiquei nos Correios durante 11 anos, né, e nesse período que eu fiquei lá, eu terminei a faculdade de administração, formei aqui na IT, aqui em Bauru, né, eu tinha mudado, em 99 eu mudei para Bauru novamente, e aí eu me formei aqui na Instituição Toledo de Ensino, né, como administrador de empresas. Né. E nessa época, né, quando eu me formei, por causa de transferência, que eu morava em Goiânia, eu mudei para Bauru, e aí no meio do curso faz adaptação da matriz que não bate, eu acabei estudando, né? Meu curso de administração ficou em 5 anos e meio em função disso. Né? E aqui
eu me formei aqui na época com quase 120 alunos. Nós tínhamos 2 turmas de administração noturna e uma turma de administração de manhã, né, que era bem pequena, tinha uns 15, 20 alunos. Ao todo, nós éramos 120 alunos que estavam se formando nessa turma aqui de 2002, e eu fiquei em terceiro lugar, né, entre esses 120 alunos no exame que a gente chamava na época de provão, hoje é o ENAD, né, que a gente tem. E aí eu me formei aqui com 32 anos. E aí, por ter passado, né, nessa classificação, a faculdade, a IT, me proporcionou uma bolsa de pós-graduação para eu estudar lá e fazer uma pós-graduação de graça. E, ao mesmo tempo, né, eu falei para eles, não, mas eu quero fazer contábeis, né? Aí, o diretor, na época, o finado Márcio Foleto, né, ele falou assim para mim, não, se você quiser, ele e o professor Pedro Walter, né, de Preto, eles falaram assim para mim, não, se você quiser fazer contábil, você tem que vir trabalhar com a gente aqui. E aí eu ponderei, né, junto com a minha esposa, ponderamos, oramos para saber qual a decisão que a gente deveria tomar, e tomei a decisão, pedi conta dos Correios, depois de 11 anos de trabalho lá, e fui trabalhar na IT. Né, fui trabalhar na IT, e aí eu comecei primeiro fazendo a pós-graduação, terminei essa pós já com 35 anos, né? E aí eu fui contratado como assistente administrativo. Eu já era assistente administrativo aqui no Correio, eu já tinha mudado de cargo, de carteiro para assistente, né? E 3 meses depois, né, eu passei a coordenador de infraestrutura lá na IT, passei a supervisionar 49 funcionários, né, já formado como administrador. Então, aqui uma segunda etapa. Então, a gente vai vendo que os estudos vai acompanhando, à medida que a gente vai estudando, a gente vai evoluindo também financeiramente. Bom, então agora vamos voltar para a nossa área de finanças e vamos falar um pouquinho sobre esse tópico aqui. Prevenir é melhor que remediar. Então, vamos pensar um pouco a respeito disso. Bom, na nossa vida, né, nós temos muitos desejos, nós temos muitos sonhos, né, e nós temos muitas necessidades. Okay? Então, o que acontece? Para tudo isso, a gente precisa fazer um planejamento. Então, o sonho de todos nós é ficarmos idosos, né, um idoso jovem, né, saudável, que possa se divertir, que possa passear, que possa desfrutar, né, de uma velhice de forma saudável, né, em alegria aí, junto com o seu esposo ou esposa, com seus netos e tudo mais. Mas durante a nossa vida, nós podemos passar por momentos de dificuldades. Podemos passar, por exemplo, por um acidente de veículo. Eu já passei por isso. Em 1996, eu vinha passear o carnaval aqui na casa do meu sogro. Meu sogro mora em Araçoiaba da Serra, ao lado de Sorocaba. A gente morava em Goiás. E nessa viagem de Goiás para cá, nós estentamos na estrada. Minha mãe estava dirigindo na hora o carro, desgovernou o carro, nós capotamos o carro, né, e tivemos um acidente grave. Minha esposa quebrou aqui o maxilar, minha filha quebrou a mão, né? Minha mãe deslocou a clavícula, tivemos um acidente. Então, nós precisamos, né, pensar, né, na nossa vida financeira, pensar nesses momentos também de dificuldade. Naquela época, eu não tinha reservas financeiras, né, não tinha uma economia, não tinha nada. Né? Mas eu tinha um emprego, eu trabalhava no Correio, minha esposa também trabalhava no Correio na época, né? E aí a gente tinha vamos dizer assim, um salário adequado, né? Então a gente conseguiu passar por essa dificuldade, né, do acidente que nós tivemos. Mas nós temos que estar sempre prevenidos. Então, dependendo do tipo de veículo, às vezes você tem um veículo mais novo, né? Faça um seguro, né? É importante, às vezes, ter um seguro contra terceiros, contra danos morais, outras coisas. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, às vezes, é melhor você se prevenir, né? Então, prevenir é melhor que remediar. Então, às vezes, você tem um carro, contrata um seguro, né? Você tenha um plano de saúde, né? Então, aqui, por exemplo, né, nós estamos aqui palestrando para vocês aqui da Prefeitura de Bauru, vocês têm um plano de saúde, né, como funcionários aqui. Minha esposa também é funcionária aqui da Prefeitura, né? Então, tem um plano de saúde. E isso é muito importante, né, na vida da gente, né? Você ter um plano de saúde. Né? Então, o fato de você ter um plano de saúde, isso traz segurança para a gente. Muitas pessoas não têm um plano de saúde, né? Então, elas têm dificuldades, né, em conseguir, né, de acordo com vamos dizer assim, o tipo de necessidade que ela tem, conseguir, às vezes, o tratamento no momento certo, né?
ter aquela consulta no momento que ela precisa. A gente sabe que temos que agendar, nós temos, né, toda uma situação, né, que a saúde pública, né, requer muitos cuidados. Nós estamos vendo o momento que nós estamos vivendo com essa pandemia, né? Então, hoje eu estou aqui fazendo essa gravação, eu não estou com máscara, nada, porque eu estou sozinho aqui no ambiente, ok? Mas minha máscara está aqui do lado, a proteção, né? Porque nós temos que prevenir, ok? Então, nós temos que fazer prevenção, por exemplo, na nossa casa, né? Então, às vezes é importante, né, você ter um segurinho ali, mesmo que seja pequeno, para, por exemplo, uma manutenção. Eu lembro uma vez, né, o meu filho, eu tinha mudado de Bauru, porque a gente é cigano, que eu falei para vocês, a gente é quase cigano, muda, volta, vai, volta, não. Eu tinha mudado aqui, meu filho ficou na minha casa aqui de Bauru, né, que eu tenho aqui no Rosa Branca, aqui de Bauru. E aí, eu tinha mudado, ele ficou na casa, e aí ele foi fixar um armário na parede, ele não conhecia o encanamento, furou lá a parede, furou o cano na parede. Aí começou a vazar água na parede. Ele tinha um segurinho que ele pagava num cartão lá na loja, ele comprava as roupas dele, tinha um segurinho, acionou o seguro, o pessoal veio lá e consertou, né, aquele vazamento. Eles não colocaram piso lá na parede, né, para revestimento não, mas tirou o vazamento, foi lá, colocou o cano, arrumou tudo direitinho e resolveu o problema. Então, às vezes é importante, né, a gente ter um seguro residencial, né? Então, eu tive a vizinha da casa ao lado da minha, a casa dela pegou fogo, né, e pegou fogo assim na edícula no fundo, ela tinha um seguro. O seguro reparou, foi lá, construiu de novo a edícula para ela. Entendeu? Então é importante, né, a gente ter, às vezes, uma prevenção, prevenir para algumas coisas. Um outro item importante, né, que nós precisamos, às vezes, estabelecer um planejamento e fazer uma prevenção adequada em relação, por exemplo, aos momentos, né, em que um ente querido se ausenta da nossa presença. Então, ele falece, né, seja por acidente, seja por doença, causas naturais, ou uma pandemia, como nós estamos vivendo, muitas pessoas estão perdendo sua vida no nosso país e no mundo inteiro, né? Então, nós precisamos, às vezes, ter um planinho de assistência funerária, por exemplo, né, porque você pega sempre um momento da sua vida e as coisas nunca são como a gente quer. Né? Às vezes você não está com recurso ali na hora, você tinha às vezes um recurso, mas você gastou, fez uma reforminha na casa, gastou, trocou de carro, e aí acontece uma fatalidade, você não tem uma prevenção, precisa gastar recursos, né? Então a gente precisa às vezes ter um plano de assistência funeral, você ter um seguro de vida, né, em que tem na apólice cobre, né, esse tipo de situação. Tá? Então, quando a gente fala em prevenção, né, na nossa vida financeira, precisamos pensar em todos os aspectos. Então, eu preciso pensar em todo, né, o meu aspecto. E também não esquecer de cuidar da própria saúde. Né? A gente ter que fazer aí exercício, ter uma boa alimentação, uma dieta. Né? Eu, em função, por exemplo, dessa quarentena, eu engordei, né? Eu engordei, cheguei a 108 quilos. Eu cheguei ali num ponto de 100, eu preciso emagrecer. Né? Arrumei um aplicativo ali de dieta, né, que controla, não de dieta, mas de calorias, né? Ele controla as calorias que a gente está comendo, e aí eu comecei a anotar ali tudo que eu estava comendo durante o dia, fiz uma meta de emagrecimento, e estou devagarzinho, estou baixando meu peso. Né? Essa semana eu cheguei a 103 quilos, né? Então estou devagarzinho, não fazendo regime, não fazendo nada, só controlando a quantidade que eu como. Né, que às vezes a gente vai lá, chega no prato, né, você faz aquela pratada de comida, né, gostosa, né? Você vai fazer um churrasco, você come aquele monte de carne, só controlando um pouquinho, não estou deixando de comer nada que eu não gosto, entendeu? Que eu gosto. Então, para fazer um controle. Então, a gente precisa cuidar de todos os aspectos da nossa vida. Aqui, né, continuando um pouco da minha história sobre educação, eu falei que quando eu saí, né, dos Correios e fui lá trabalhar na IT, eu queria estudar, eu queria fazer ciências contábeis. Após eu terminar ali a pós-graduação, comecei meu curso de ciências contábeis. Como eu já tinha a graduação em administração, eu fiz as adaptações necessárias por ser somente as disciplinas específicas, né, que me faltavam na matriz curricular do curso, né, de ciências contábeis. E aí eu terminei, né, meu curso aqui em dezembro, né, de 2006,
né? Formei aqui minha segunda graduação, né? Aqui é a foto da formatura, né? Colação de grau, em janeiro de 2007. Eu estava com 36 anos, né? Então eu já tinha concluído minha segunda graduação e o meu curso, né? De pós-graduação. Isso aqui, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu ponderei, eu orei junto com a minha esposa? A gente pensou na época na questão educacional. Então, eu deixei de ganhar lá do Correio, eu ganhava mais no Correio do que eu ganhava na faculdade. Mas lá eu tive bolsa de estudo. Então, por eu ser funcionário da faculdade, eu tive bolsa de estudo. Então, quando eu pedi demissão no Correio, eu pensei nas bolsas de estudo que eu teria, né? E nessa época, o que aconteceu? Eu fiz essas faculdades que eu estou falando, terminei a faculdade de administração e comecei o contábeis, né? E a pós-graduação, com bolsa. A minha filha, que é essa que está aqui, ó, a mais velha, ela estudou lá também, ela fez economia, né? A Juliana, ela é formada em economia, com bolsa também, formou com bolsa 100%. A minha esposa, né? Está aqui com as nossas filhas aqui, ó, né? A Ivone, né? Então, ela formou também, ela estudou lá, prestou vestibular como bolsista, fez a faculdade de Direito. Ela não atua na área de Direito, né? Hoje ela atua na área de enfermagem, mas ela estudou como bolsista lá também, formou a faculdade como bolsa. Então, tudo isso foi um planejamento que nós fizemos quando eu pedi conta do emprego de 11 anos para ir com outro para ganhar menos, mas eu ganhei em educação, né? Na época eu fiz a conta só do período em que eu trabalhei lá, né, na IT, as bolsas de estudo que eles me proporcionaram, né, eu sou funcionário, dava mais de 80 mil reais na época. O que eu economizei foram uma faculdade de ciências contábeis, uma faculdade de direito, uma faculdade de economia e uma pós-graduação, né? Então esse foi o meu planejamento. Eu perdi de um lado, mas eu ganhei do outro, porque eu fiz um planejamento na época, né? E aí, nessa época que eu estava fazendo ciências contábeis, eu já tinha saído da IT em 2006, né? Eu saí da faculdade lá em 2006, mas elas continuaram estudando com a bolsa, foi um acordo que a gente fez na época com o Marcos Toledo, né? E aí eu fui trabalhar como estagiário. Eu já era administrador de empresas, tinha uma pós-graduação, estava terminando o meu curso de ciências contábeis aqui em 2006, em junho de 2006, né? Eu estava estudando, formei em dezembro, né? Eu fui trabalhar nesse escritório aqui, ó, chamava Loyalty na época, hoje é Oliveira Olive, né? Ali nas Nações Unidas. E eu fui trabalhar lá como estagiário, formado em uma faculdade, uma pós-graduação. Fui ser estagiário, ganhava R$650 na época como estagiário, né? Então eu tinha uma boa remuneração de estagiário. E aí, né, assim que eu me formei, em janeiro, em fevereiro está aqui minha carteira de trabalho, né, dia 1º de fevereiro aqui de 2007, eu fui contratado lá para trabalhar, né, como contador. Meu salário, R$1.500, né? Comparado com o de estágio, meu salário aumentou significativamente, né? Então, as bênçãos, né, que você tem por estudar, você nunca perde, né? Então, o estudo que você faz é um investimento, tá? Não é uma despesa, não é um custo, é um investimento. Então, aquilo que você faz, você está investindo na sua formação, né? Seja na sua, no seu filho, no seu neto, em algum familiar, né? Eu não contei para vocês ainda, mas dos meus 4 irmãos, nós somos em 4, que eu falei para vocês, né? Só eu tenho curso superior. Os outros 3 irmãos não têm, né? Um irmão trabalha de autônomo, o outro é motorista de caminhão, né? O outro está desempregado, trabalhava de vigilante, o último emprego que ele trabalhou foi como vigilante, né? Registrado, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa investir, né, em educação, ok? Aqui, né, já uma foto quando eu trabalhava lá na consultoria, aqui ó, em julho de 2007, eu já era coordenador de gestão e planejamento tributário, né, eu fiquei lá nesse escritório de fevereiro de 2007 como registrado, sem contar o período de estágio, né, até agosto de 2011. Né. Aqui foi, essa foto tinha alguns colegas da equipe, aqui a Camila, o Ítalo, né, o Ítalo também desenvolveu muito na profissão dele como contador, né, essa aqui tudo era estagiários de contabilidade na época. Todos eles estagiários de contabilidade. E o William é contador formado, ele é bacharel em Direito, advogado e contador, né, o William.
E o Ítalo tem uma carreira brilhante, ele trabalhou nessas Big Four de auditoria, né? O Helder Coach, né? Fantástico menino, né? Ele foi meu estagiário lá. Hoje ele é fiscal da Prefeitura de Campinas, passou no concurso, né? Trabalha lá. A Fernanda também está morando em Campinas, está na região, trabalhando também com consultoria. E aí, em função de tudo disso, do meu trabalho, dos meus estudos, né? Em 2009, está aqui meu passaporte, eu carimbei meu passaporte, fui para a Venezuela fazendo um trabalho de consultoria nessa empresa que eu trabalhava, né? Então, eu cresci profissionalmente, né, através da educação, dos estudos, né? E aí eu fiquei uma semana lá, né, em Caracas, na Venezuela, fazendo uma consultoria de um cliente que a gente tinha, que eu trabalhava com ele, né? Então, tudo isso aos estudos, né, a proporcionar aos estudos. E nessa época que eu trabalhava na consultoria, eu comecei a minha segunda pós-graduação, né? Como eu trabalhava na área tributária, eu fiz uma pós em planejamento tributário, na FECAP, né? Entre 2009, final de 2009, a gente começou, a 2011, né? Terminei essa minha segunda pós-graduação aos 42 anos de idade, né? E aí, nessa época que eu trabalhava na consultoria, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como professor, né, na Anhanguera Educacional. E aí eu comecei em agosto de 2010 como professor. Trabalhei lá até junho, né, de 2014. Né? E aqui, por causa da minha qualificação profissional, eu iniciei, né, na área educacional também, né, como professor. E agora, né, a outra parte aqui da nossa palestra, antes tarde do que nunca. Olha essa reportagem, gente. Se alguém tem aí, nem que for pequenininho, né, aquele desejo pequenininho de fazer uma faculdade, faça. Olha esse senhor aqui, ó. Aos 94 anos de idade se forma em Direito no Rio Grande do Sul. O link está aqui embaixo. Se alguém quiser depois, procura aqui, né, idoso, 94 anos, formando em Direito. Olha que exemplo para todos nós. Aos 94 anos ele formou em Direito. Para quem não sabe, a faculdade de Direito é 5 anos. Então, para você fazer um curso de Direito, você vai estudar 5 anos. Ou seja, ele entrou na faculdade aos 89 anos. Né? Aos 89 anos, provavelmente, ele iniciou os seus estudos. Né? Eu não sei toda a história dele, mas aos 94 anos ele se formou. Aqui os colegas de turma aqui, o sorriso no rosto desse pessoal. Que bênção maravilhosa. Imagina a alegria desse homem, né, da família dele, dos filhos dele, né, de ver, né, aos 94 anos ele realizando um sonho. Né? Então, para quem tem um desejo de estudar, antes tarde do que nunca, realize o seu sonho, busque o seu sonho, vá atrás dele, não deixe ele parar, ok? Bom, então, aí eu pergunto, qual é o seu sonho? Né? Qual é o seu sonho? O que você planeja? O que você pensa? Você quer estudar? Quer fazer uma faculdade? Quer fazer uma pós-graduação? Quer fazer um mestrado? Quer fazer um doutorado? Qual o seu sonho? Pense nele. Né? Gaste alguns segundos na sua vida, alguns minutos. Planeje, pense o que você quer fazer. Eu quero ir lá para o Egito. Né? Eu quero conhecer, né, as pirâmides do Egito. Eu quero conhecer Paris, quero ir para a Europa, conhecer Paris. Não, eu quero ir lá para a Disneylândia, eu quero conhecer a Disneylândia, nos parques, né? Ou como essa senhora aqui, ó, né? Quer pular de paraquedas. Qual é o seu sonho? Quer ter uma caminhonete, um carro de luxo? Quer ter uma chácara, né? Ter uma varanda lá com uma redinha para você balançar e descansar, fazer um churrasquinho no final de semana? Qual é o seu sonho? Pense no seu sonho. Todos eles são possíveis de se realizar, mas precisa-se de planejamento, precisa-se de fazer reservas financeiras para você realizar o seu sonho. Senão, né, você não consegue realizar. Tem uma música, né, depois vocês podem pegar essa música para escutar, né, é do Raul Seixas, né? Então, quando jovem, escutei essa música, daí ela fala assim a letra dela, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, depois que você escute a música, só fala isso só. A letra dela não tem muita coisa excepcional, mas não, em resumo é isso que ela fala. Né? Então, qual é o seu sonho? Pense no seu sonho, ok? E aí, planeje para você realizar esse seu sonho. Aqui, né, eu tinha um sonho.
né? Estava aqui todo feliz aqui nessa foto, né? Eu tinha um sonho. Meu sonho era ter meu próprio escritório de consultoria. Aí eu saí lá da Lloyd, né, e montei meu escritório de consultoria, né, um escritório de consultoria tributária. Trabalhei durante um tempo, né, com ele ativo, depois eu vendi esse escritório, mudei meu sonho, né, vendi esse escritório, porque eu comecei com consultoria, depois virei o escritório de contabilidade, e aí eu mudei de Bauru e eu vendi o escritório de contabilidade, né, e aí eu encerrei. Inclusive, essa empresa está em processo de regularização para a gente baixar ela, né, porque eu não atuo mais nessa área, né? A última vez que eu atuei foi lá em 2014, que eu atuei como consultor, dando uma consultoria numa empresa da região de Jundiaí, né? Então, por isso que eu mudei de Bauru. Eu tinha essa consultoria, estava dando essa consultoria lá e também tinha sido transferido, né, pela Anhanguera para trabalhar em Indaiatuba, né? Então, eu mudei para Indaiatuba, porque a Anhanguera surgiu uma oportunidade interna, eu fui transferido para lá. E aí, depois, né, aqui de junho de 2014, voltei para Bauru, né, voltei para minha casa, aqui no Jardim Rosa Branca, em junho, né, aqui de 2014. E aí, em fevereiro de 2015, né, onde eu estou atualmente, eu iniciei como professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis, né, aqui do Unisagrado, né. Então, eu comecei a trabalhar lá, e na época, meu sonho, né, sempre foi fazer um mestrado. Meu sonho era fazer um mestrado, e aí surgiu a oportunidade, no início de 2016, eu comecei o mestrado, né, em Ciência e Tecnologia Ambiental, né, e aí eu comecei meus estudos aqui atuando como professor e coordenador de curso ali no Unisagrado. Aqui, né, em 2017, atualmente, né, eu atuo como coordenador também do MBA de Gestão Financeira e Controladoria, né, desde a turma de 2017 até agora. Então, eu coordeno esse MBA aqui também, né, e aqui a foto minha, né, juntamente com a banca, né, que avaliou meu mestrado. Aqui o professor Mário Neto, né, que é da Unesp de Tupã. Aqui o meu orientador, Tadeu, rapaz fantástico, né? Ele é de Botucatu, formado em agronomia. Aqui também o Gustavo, né? Também com formação na área de agronomia, porque meu mestrado, como foi na área ambiental, eu falei sobre a viabilidade econômica, né, e ambiental do cultivo de soja, né, e o crédito de carbono, né. Então, essa aqui foi a minha banca, que minha família no dia da minha banca, né, nem todos estavam aqui, mas estavam aqui meus dois netos, minha filha mais velha, meu genro, minha mãe, né, as minhas duas filhas caçula, né, o outro filho não estava aqui, né, nesse dia, não pôde participar, né. E eu terminei meu mestrado em fevereiro de 2018, aos 49 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, esse jovem aqui, ó, o Tadeu, né, que foi o meu orientador do mestrado, ele terminou o pós-doutorado dele, né, o primeiro pós-doutorado, ele está fazendo já o segundo pós-doutorado, né, aos 34 anos de idade. Ele começou na graduação em agronomia, fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado, fez um pós-doc, né, foi para fora do país, né, e aos 34 anos ele já estava formado com toda essa formação. Tudo isso é foco, tudo isso é planejamento, né, que precisa ser feito. Okay? Então, mas, como eu disse nos slides anteriores, nunca é tarde, né, para você realizar um sonho. Né? Então, realizei aqui meu sonho do mestrado aos 49 anos. Né? Então, foi aqui a minha carreira, né, vamos dizer assim, educacional está aqui, eu estou nessa fase aqui agora. Então, aqui, em fevereiro de 2019, né, eu fui visitar minha filha, né, a Michelle, ela morou no Chile, atualmente ela mora nos Estados Unidos, e aí eu aproveitei a viagem lá, fui fazer uns contatos, fui nessa faculdade aqui de Economia e Negócios, né, da Universidade do Chile, fui lá fazer alguns contatos com alguns professores, para ver se era possível, né, a gente estabelecer algumas parcerias aí na área de pesquisa. Né? Aí aqui, esse aqui é um certificado que eu recebi, né, eu coloco aqui como um reconhecimento profissional, né, então eu fui homenageado pela turma, né,
de Ciências Contábeis como patrono, né, da turma na solenidade de colação de grau, agora em janeiro desse ano, a turma se formou aqui em dezembro. Né. Atualmente, né, eu também, além de estar como professor, coordenador de curso, né, tanto da graduação como da pós-graduação, eu fiz um concurso para contador, trabalho como contador desde março desse ano, na Prefeitura de Pederneiras. Fui aprovado em primeiro lugar no concurso lá para contador. Né? Então, era um desejo, né, que eu tinha de voltar para a área pública, né, para ter um pouco mais de foco, né, em algumas coisas que eu pretendo fazer ainda. Né. Aqui, atualmente, né, eu falo, pessoal, eu trabalho bastante, né, então a renda, né, que a gente vai adquirindo é em função do estudo e do trabalho. Né. Atualmente, eu trabalho 70 horas semanais, é um trabalho bastante puxado. Né. Eu trabalho 30 horas na Prefeitura de Pederneiras, né, como contador, meu contrato é de 30 horas. E na faculdade, né, eu tenho um contrato de 40 horas. Eu trabalho tardes e noites na faculdade e todas as manhãs na Prefeitura de Pederneiras. Né? Então, minha jornada de trabalho é bem extensiva. Eu estou hoje aqui, é uma sexta-feira à tarde, é o único horário que eu tenho livre na sexta, sábado e domingo, né, sexta-tarde, fazendo aqui, gravando essa palestra para vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa palestra, né? E que vocês se motivem, né, a estudar e a cuidar das finanças pessoais de cada um. Então, em função de todo esse trabalho, né, de todos esses estudos que eu adquiri durante esses anos, né, que não foi fácil, né, e a família foi crescendo, eu tenho 5 filhos, vou falar logo adiante isso. Então, hoje, né, eu tenho uma remuneração bem superior a 10 salários mínimos. Então, eu iniciei lá, né, em 86, ganhando um salário mínimo. Hoje a minha renda é superior a 10 salários mínimos, minha renda pessoal, não a renda familiar, que a renda familiar é mais, né, mas minha renda pessoal é mais de 10 salários mínimos. Né, tudo isso por causa do planejamento de estudo, né, que eu fui fazendo durante esses anos, adquirindo conhecimento. Tá? Então, existem várias pesquisas que mostram que a cada ano que a gente estuda, quanto mais tempo de estudo a gente tem, né, mais a gente ganha. O salário nosso gradativamente vai aumentando, né, porque você vai tendo experiências profissionais, né, e vai enriquecendo, né, o seu currículo, e em função disso você é melhor remunerado, né, naturalmente. Né. Então, a gente precisa fazer uma estratégia, né, fazer um plano de estudo. Não importa, né, você é funcionário da prefeitura, não importa em qual cargo você esteja aqui dentro, tá? Não importa qual cargo. Estude, faça uma faculdade, faça uma pós-graduação, faça um mestrado, vai atrás de doutorado. Né? Nada é impossível. Nada é impossível. Né? Então, a gente precisa planejar. Hoje, eu estou nessa fase, né, eu estou aqui pensando no meu doutorado. Eu tenho uma meta, né, se Deus permitir, né, até 2026 eu quero concluir meu doutorado. Né? Eu já fiz 4 disciplinas como aluno especial aqui na FEA USP, né, de Ribeirão Preto, tá, na faculdade lá, no doutorado. Mas a locomoção, a distância, tudo isso fica dificultando. Né? A gente tem algumas dificuldades. Né? Sonho em fazer um doutorado ou um doutorado sanduíche, parte no Brasil, parte no exterior, ou de repente todo ele no exterior, não sei. Né? Então, planejando, tem que pensar, ponderar. De repente, eu posso mudar toda a minha vida, direcionar tudo para outro foco. Né? Posso, por exemplo, estudar aqui nos Estados Unidos, posso estudar no Canadá, na Espanha, no Chile, não sei, né? Planejando, estou fazendo alguns planejamentos, estou fazendo algumas coisas, né? Me aperfeiçoando no inglês, paralelamente estou fazendo francês, né? Aplicativo, né? Um aplicativozinho chamado Duolingo, né? Estou ali estudando meu inglês, estudando meu francês, me aperfeiçoando, né? Aos poucos, né? Sendo meio que autodidata, né? Estudando sozinho, né? E aí meu sonho é aqui. Quando eu vou realizar esse sonho? Não sei ainda, mas minha meta até 2026, né, nesses próximos 6 anos aqui, eu quero estar de posse aí, talvez, meu diploma como doutor, né, na área contábil, que é a área que eu gosto atualmente. Tá? Então, planejamento, pensa firme nisso. Okay? Então, a outra parte aqui, né, que eu coloquei como um título da nossa palestra,
quem espera sempre cansa. Quem procura sempre alcança, né? Então, se às vezes a gente ficar parado, pensando, a vida vai passando, os anos vão chegando, né? E às vezes as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? E mais longe da gente alcançar. Mas, né, eu não tenho coragem de fazer isso aqui, né? Mas essa mulher tem, né? De fazer essa escalada aqui, montanhismo, né? Mas ela está à procura dela, está buscando o seu objetivo, né? E ela está indo atrás, né? E ela vai alcançar o seu objetivo, porque ela tem foco, né? Então, né, vamos falar um pouquinho, né, para a última parte aqui da nossa palestra, okay? Para não ficar muito extenso, muito cansativo. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento financeiro. Okay? Então, nós temos aqui um ciclo, né, com 6 etapas. Okay? Então, coletar informações, definir objetivos e metas, fazer uma análise da situação financeira, fazer um desenvolvimento e uma apresentação do planejamento, né, implementar esse planejamento e monitorar e revisar esse planejamento financeiro. Né? Então, a gente precisa cumprir, né, com esse ciclo aqui. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas aqui para a gente avaliar. Coletar informações, né? Então, eu preciso ver quanto que eu ganho. Eu estou trabalhando registrado, eu sou concursado, né? Quanto que eu ganho? Qual é o meu salário? Qual é a minha renda pessoal? Qual é a minha renda familiar? Né? Quanto que eu tenho de dinheiro? Então, eu preciso fazer esse tipo de levantamento. Preciso montar uma tabelinha, uma planilha, um caderno. Pega uma folha de caderno. Né? Os meus primeiros planejamentos foram em folha de caderno. Eu pegava ali uma folhinha e anotava. Meu pai, eu via ele a vida inteira. Ele pegava uma folhinha no caderno e ele anotava todas as contas que ele tinha, as coisas que ele tinha para pagar, os chequinhos que ele emitia. E à medida que ele ia compensando aquele cheque, ele ia riscando naquela folhinha. Ele dobrava ela, colocava no bolso. Ele carregava aquele planejamento financeiro dele, né? E com isso ele conquistou as coisas que ele almejou, né? Então nós precisamos coletar informações, saber o quanto a gente ganha, né? Saber o quanto que eu tenho, né, de rendimento, levantar, né, todos os meus gastos, verificar o que eu tenho de gastos e como que eu vou organizar essa minha questão financeira. Então eu preciso planejar, preciso levantar essas informações, coloco ali numa planilha, coloco isso numa folha, anoto todas as minhas rendas, como que é, anoto todas as minhas despesas, quanto eu pago aluguel, quanto eu pago de aluguel, se eu pago de escola, quanto eu pago de escola, quanto eu gasto mais ou menos ali de mercado, se eu tenho carro, quanto eu gasto com combustível, com manutenção do carro, com troca de óleo, com pneu, né? Eu preciso ter, né, uma noção do quanto, né, que eu gasto e como eu gasto, o que eu gasto com pizza, o que eu gasto com salgadinho, né? O que eu gasto com farmácia, com plano de saúde. Enfim, cada um tem a sua vida, né? Tem as suas características pessoais, familiares, né? Então, coletar informações. Colete as informações, anote isso num caderno, numa folha, né? Numa planilha de Excel, né? Planilha eletrônica, e anote. E aí, a partir disso aí, você precisa definir metas. Né? Definir metas e objetivos. O que eu quero? Como eu falei lá, qual é o meu sonho? Né? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter um carro, eu quero ter uma chácara, eu quero fazer uma viagem, eu preciso estabelecer uma meta. Né? E a partir do momento que eu escrevo essa meta, ela fica mais alcançável, ela fica mais fácil de acertar esse alvo aqui. E aí eu preciso planejar, eu preciso anotar as coisas no caderno, né? Fazer uma planilha, fazer gráfico, como você, depende da sua formação, da sua experiência profissional, você vai usar os mecanismos, né, que você tem à disposição. Se você, às vezes, não tem facilidade com esse tipo de coisa, né, procure um filho, procure um neto, alguém que tenha um pouco mais, né, de condições de te ajudar, né, a fazer esse planejamento, a fazer essa organização, coletar essas informações e anotar quais são as suas metas, quais são os seus objetivos. Okay? Depois você vai fazer essa análise, né, da sua situação financeira. Aí você vai pegar lá as suas contas, você vai pegar os seus boletos, você vai pegar todas essas informações e começar a analisar. Né? Será que sobra alguma coisa do meu orçamento? Está sobrando algum dinheiro? E aí eu preciso verificar tudo isso. Né? Colocar de um lado as minhas rendas,
colocar do outro lado meus gastos e verificar como que está, o que eu posso economizar, o que eu posso cortar, onde que eu posso tirar, às vezes, alguma gordurinha, algum excesso que eu estou gastando. Né? Alguns profissionais, né, falam que a gente deve economizar no mínimo de 5% a 10% da nossa renda, a gente deve economizar, né, através de algum tipo de aplicação financeira, o plano de investimento que a gente falou aqui e outros que existem aí no mercado. Depois disso, eu vou desenvolver uma apresentação, né, vou conversar, vou reunir minha família, reunir lá meus filhos, né, aquela família mais próxima, aquele núcleo familiar, né, às vezes o casal, às vezes é só o casal com um filho, às vezes é um casal com 2 filhos, né, às vezes é um casal com 5 filhos, igual eu, né, eu tive 5 filhos, né, atualmente tenho 3 casados, só tenho 2 filhas solteiras que moram comigo ainda, que são dependentes minha, da minha esposa, né? Então a gente precisa fazer, né, com essa família, reunir o seu grupo familiar e apresentar quais são os seus planos, quais são suas dificuldades, quais são suas fraquezas ali no seu orçamento, quais são as suas fortalezas, né? O fato de você já ter aqui, por exemplo, ser um servidor público, né? A gente sabe que a gente já tem uma certa estabilidade, né, em termos financeiros, ok? A gente já tem uma certa estabilidade, a gente sabe que a gente tem o nosso salário ali, meio que garantido, né, para que a gente possa recebê-lo. Então, faz a apresentação e esse planejamento para a família. Depois, né, implemente, né, esse planejamento. Então, se eu precisar fazer aqui, eu quero comprar uma casa, então vamos atrás desse sonho, vamos comprar essa casa. Eu quero juntar e fazer minhas economias, junte e faça as economias. Eu quero fazer minha faculdade, junte dinheiro, faça a faculdade. Põe o plano em ação, né? Fez ali uma reserva, fez um planejamento, está dentro do seu orçamento, execute ele, né? Coloque esse plano em ação, ok? Por fim, né, monitore esse planejamento. Monitore tudo que você fez. Reveja aquilo que você fez. Dá para economizar mais alguma coisa? Precisa mudar o plano? Precisa acelerar? Precisa diminuir o ritmo? Faça novamente, né, uma revisão desse plano. Verifique todas as coisas que você está ali estabelecendo, né? E aí você consegue checar, né, como que você está. Ok? E aqui, né, só a gente já finalizando aqui a apresentação, essa aqui é minha família, está aqui eu e minha esposa, a Ivone, né, minhas filhas, né, a filha aqui mais velha, a Juliana, o Daniel, que é o meu segundo filho, aqui é a Michelle, que mora lá nos Estados Unidos, a Isabel e a Lígia, que são as caçulas, que moram comigo atualmente, né. Aqui a Juliana já é casada, tem 2 filhos, a Alice e o Benjamin, né. O Daniel tem 4 filhos, né, 3 no primeiro relacionamento dele e 1 no segundo relacionamento atualmente, né, que é a Luna. Então tem aqui a Fernanda, a Clara, né, o Isaac e a Luna, né. Então, nós vamos pensar também, né, tudo isso, né, que nós falamos aqui, de planejamento, de sonhos, né, o mais importante de tudo, para mim, é a minha família. Tá? Então, de tudo que a gente conversou aqui, o mais importante é a família. E eu gosto muito dessa frase aqui do David John McKay, que ele fala que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, nós precisamos planejar a nossa vida financeira, precisamos planejar a nossa vida, né, profissional, nós precisamos planejar a nossa vida educacional, mas nós não podemos esquecer da nossa família. Não é difícil? É difícil, né? Eu estou casado há 34 anos, né? A gente começou a namorar lá em 1986, né? E estamos casados desde 87, né? São 33 anos de casado, com relacionamento de namoro já são 34 anos, né? E em nenhum momento, né, os filhos dificultaram os estudos, né? A minha esposa, ela é técnica de enfermagem, ela é formada em Direito, depois ela fez técnica de enfermagem, hoje ela faz enfermagem no superior, está no 2º ano da faculdade de enfermagem, né? E não é os filhos, não é os netos que dificultam nós atingirmos nossos sonhos, nossos objetivos. Eles são o motivo pelo qual nós fazemos todo esse sacrifício de estudarmos e buscarmos melhorar e nos aperfeiçoar a cada dia. O mais importante de tudo é a nossa família.
E aí, para finalizar, né, gostaria de deixar essa frase, um agradecimento especial à Núbia Burgo, né, que trabalha aqui na Prefeitura, me convidou para fazer essa palestra para vocês, a toda a equipe aqui do RH e da Prefeitura, né, pela essa oportunidade, né, de poder falar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho da minha vida, para vocês conhecerem um pouquinho as dificuldades que eu tive, né, as coisas não foram fáceis, né, não foram fáceis para chegar até aqui. Eu esqueci de um detalhe, né, quando eu passei naquele vestibular para fazer a faculdade de administração, já ia me esquecendo disso, de falar para vocês. Isso é muito importante, gente. Eu tinha o dinheiro, na época, para fazer a matrícula na faculdade. A matrícula era R$330 em 1997. Eu tinha R$30 para fazer essa faculdade, para começar essa faculdade. E eu tinha ganho uma bolsa de 40%, que ela não era uma bolsa, era um financiamento de 40% do valor da mensalidade, mas a mensalidade era 330. Eu tinha que pagar os 330 para iniciar o curso. A partir do mês seguinte, eu ia pagar somente 60% do valor da mensalidade. Os outros 40% ia ser financiado no longo prazo. E aí eu conversei com uma colega de trabalho, que trabalhava comigo, chama Maria Neuza Pereira, ela mora lá em Goiânia. Hoje ela é psicóloga lá nos Correios. Eu falei para ela assim, Neuza, eu preciso de R$300 emprestado para pagar a matrícula na faculdade. Você pode me emprestar? Ela falou, eu te empresto. Você me paga quando, Wander? Eu falei, eu te pago nas minhas férias. Aí ela respondeu assim, mas você já não saiu de férias esse ano? Eu falei, já. Eu te pago nas férias do ano que vem, em fevereiro de 98. E ela me emprestou esse dinheiro. Graças a esse empréstimo que ela fez. Eu paguei a matrícula na faculdade e iniciei essa carreira. E hoje eu estou aqui, né, com um mestrado, né, com mais de 25 anos de estudo. Se eu pegar desde o primeiro ano que eu comecei a estudar lá, até hoje, somar todo esse período que eu fiquei sentado no banco escolar, eu tenho mais de 25 anos de estudo. São 25 anos sentado estudando. Isso em sala de aula, né? Em sala de aula. Fora o estudo em casa, as tarefas, os trabalhos, os seminários que eu preparar e tudo mais. Então, pessoal, não meça os esforços. A vida não é fácil, né? A gente precisa se esforçar, a gente precisa estabelecer um planejamento, a gente precisa pensar nas nossas finanças, a gente precisa pensar nos nossos planos. Muito obrigado a todos. Tá? Tenham uma boa palestra, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa semana de estudos aí que vocês vão estar fazendo, ok? Na semana, aí, no período que estiver comemorando aí a Semana do Servidor Público, ok? Espero que vocês estejam bem, vocês gostem, vocês curtam todas as palestras que foram feitas para vocês. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charles Chaplin. Muito obrigado a todos. Sucesso para vocês. Se precisar de algo, a Núria tem meu contato. Vocês podem me procurar, eu ajudo vocês. Um abraço. Tchau, tchau, gente.